Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai ampliar aqui a reflexão sobre esse drama que está acontecendo lá na Palestina, em Israel, né? Quer dizer, enfim, né? A guerra que continua lá, Israel já invadiu, já jogou, está jogando bomba todo dia lá na Palestina, inclusive tem uma denúncia aí de que eles mataram, né, 11 integrantes da ONU dentro da Palestina, quer dizer, estão cometendo crime de guerra lá dentro, né? E é um combate completamente desigual e ao mesmo tempo tem uma série de outras questões aqui também que a gente vai tentar desenhar. Antes eu já deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui, está do outro lado de cá, e o meu zap está na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí, tá? Só falar que a gente conversa a respeito, beleza? Então hoje a gente vai tentar finalizar aqui, né, a nossa reflexão com os livros, tá? Usando esse livro aqui, tá? Que é o livro com o discurso do Yasser Arafat na ONU, tá? De 1974, muito importante, tá? Tem muita coisa legal aqui sobre isso. Esse livro aqui do Edward Said, Orientalismo, algumas ponderações que ele faz aqui também. E esse livro do Chomsky, tá? Que a gente faz também umas reflexões aqui sobre o conceito de terrorismo e o papel dos Estados Unidos nesse evento aí, tá bom? Eu vou tentar fazer também hoje algumas considerações aqui sobre aquela questão dos refugiados. Se não der tempo de fazer hoje, eu faço um vídeo só sobre isso, tá? Para amanhã, ou enfim, tá? No próximo vídeo do canal, para a gente ampliar essa reflexão aí também, tá, pessoal? Então, antes de voltar aqui aos livros, para a gente tentar entender melhor esse contexto histórico, né, desse conflito lá que já dura 75 anos, vamos fazer rapidamente aqui, tá, uma atualização do que tem aconteceu de ontem para hoje, tá? A Mônica Bergamo, jornalista da CNN, publicou o seguinte, ela diz: toda guerra é sanguinária, mas há regras, certo? Há regras, né? Existe um regramento até para guerra, né? Tem coisas que não podem ser feitas nem em guerra, tá? E aí ela continua, a Rússia, por exemplo, abriu corredores humanitários nas cidades por onde os civis ucranianos puderam sair em segurança, né? Porque é isso, uma potência maior está invadindo uma potência menor, abre corredores humanitários para que possa entrar Cruz Vermelha, para que possa entrar comida, para que as pessoas não morram de fome, né, no meio desses eventos. Tudo isso foi aprendido, né, com as barbaridades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E, enfim, criou-se todo um regramento até para os eventos de guerra, né, para que não aconteça aí nenhum tipo enfim, as pessoas morrerem de fome ou tudo mais. A questão é que Israel está proibindo a entrada de médicos, matou médicos, inclusive, lá, bombardeou hospitais, quer dizer, é um negócio assim, inacreditável, né? E aí ela continua, tá? Então, a Rússia abriu corredores humanitários nas cidades por onde os civis ucranianos puderam sair em segurança. Israel faz bloqueio total em Gaza, né? Ninguém de lá pode sair, inclusive 15 crianças brasileiras que provavelmente nem saibam o que é o Hamas, né? E aí é o seguinte, né? Para entender um pouco do contexto também mais amplo da situação atual, o Brasil nesse momento, por acaso, está presidindo o Conselho de Segurança da ONU, que é uma função ali que varia, né? Que sai de um país, vai para outro e tal. E aí o Lula já marcou uma reunião aí, já pediu uma reunião com os líderes, né, para poder tentar esquematizar um acordo de paz aí, um cessar-fogo, e ao mesmo tempo também a retirada, né, de estrangeiros que estejam lá, inclusive os brasileiros, e ao mesmo tempo a ajuda humanitária, comida, remédio e tudo mais, tá? Então vamos torcer que essa reunião chegue num patamar bacana para que isso se minimize, né? E aí é o seguinte também, vou deixar um link para vocês, porque existe já uma justificativa para o ataque que o Hamas fez, né? Para além dos ataques sistemáticos de Israel aí, e ao mesmo tempo a ocupação do território, né? Enfim, o cerco que eles fazem ali, parece que eles atacaram também uma mesquita, né? A mesquita se chama Al-Aqsa, tá? E é o terceiro lugar mais importante para o Islã. E ele foi atacado ali pelos israelenses, pelos judeus, e isso desencadeou uma série de sentimentos de vingança ali
né? E é a justificativa que o Hamas está dando para esse ataque aí, para além, né, do restante, enfim, né, de toda essa extensão de conflito que já existe há décadas, tá? Então, enfim, apesar de não ser exclusivamente religioso, é um conflito que tem um desenho religioso amplo, né, profundo aí, porque Jerusalém é um local ali de peregrinação, ao mesmo tempo de culto das três religiões, das três grandes religiões monoteístas, né, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, quer dizer, né, fica ali um conflito. E aí, para além do óbvio, né, ou seja, o fato de que essa gente não vai largar a religião agora, não vai ser da noite para o dia que isso vai acabar, mas há que se dizer que a gente tem que chegar, né, essas pessoas têm, ou enfim, a humanidade tem que chegar num ponto em que compreenda que a religião em excesso dá nisso aí, né? Eu já fiz vários vídeos no canal falando sobre isso aí. Um dos encaminhamentos mais importantes em direção à inteligência da gente é colocar a religião em processo em processo crítico. Começar a questionar o valor da religião, começar a entender que isso sempre traz problema quando é trabalhado de forma exagerada, né? Tanto no nível pessoal, o sujeito às vezes fica um ignorante completo, começa a dar dinheiro para pastor, ou então começa a achar que, né, o Deus dele é melhor do que o do outro. E quando isso invade o Estado, pior ainda, né? Porque aí eles começam a querer vomitar a regra ou o dogma, ou o nome que se queira dar ali, para todo mundo, né? E isso, no limite, acaba em guerra, acaba em morte, né, e tudo mais, tá? Então, lógico que isso ali, esse discurso aqui não chega lá, porque, né, ali o convívio com a religião é quase que absoluto, né? O valor que eles dão à religião é uma coisa inquestionável, porém isso tem que ser dito, porque isso é um fato, né? Quando a religião começa a dominar, inclusive a política, isso acaba em guerra, sempre, né? Enfim, e aí para finalizar, pessoal, parece que Israel bombardeou a Síria também já, tá? Para tentar evitar que cheguem armas para os palestinos vindas do Irã, né? E aí, vale pensar o seguinte também, porque o Paquistão já disse que vai apoiar, né, tem ali a intenção de apoiar a Palestina. Uma das formas que se configurou, né, que o pessoal do poder do mundo e tal, né, as grandes nações aí mais poderosas acharam para poder resolver o conflito entre a Índia e o Paquistão, por exemplo, foi o seguinte: os dois têm bomba atômica. E aí parece que realmente acabou, né? Não tem mais conflito nesse nível aí de guerra, nem vindo do Paquistão, nem vindo da Índia, né? Ali um com o outro. Então é o caso até de pensar aí, de repente botar uma bombinha na mão dos palestinos lá, Israel começa a baixar a bola, né? Enfim, é o caso de pensar, porque o fato é que isso resolveu ali a questão entre a Índia e o Paquistão. Parece que existem 11 países aí que têm bomba atômica no mundo, 2 deles são a Índia e o Paquistão, porque eles viviam em conflito, né, e isso meio que deu uma certa amenizada na coisa, tá? Então é o caso de se pensar aí. E aí, pessoal, vamos voltar então aqui para o discurso do Yasser Arafat, tá? Para a gente finalizar isso aqui e depois ir para o livro do Edward Said, tá? Então é o seguinte, ele continua, tá? A gente estava falando aqui, né, uma série de coisas que ele levanta. Falou da imigração, né, dos judeus para a Palestina, que se fosse feita de uma forma, né, enfim, a eles viverem ali em paz, tal, mas a coisa foi feita de maneira vertical, né? Os judeus chegaram lá dizendo: isso aqui agora é nosso, acabou, e aí, né, isso acabou se configurando numa guerra, inclusive uma guerra que não foi só dos judeus contra os palestinos. A primeira guerra que teve ali logo em 48, enfim, foram outras nações também, o Líbano entrou, a Jordânia, então quer dizer, enfim, né, acabou se conflagrando um problema ali, uma dicotomia violenta entre os judeus e os árabes de maneira geral, né? E isso tem que ser pensado aí, né, para a gente poder tentar resolver. Na página 98, eles falam, o Yasser Arafat fala sobre uma questão fundamental aqui, tá? Que inclusive é uma questão que existe até hoje no plano da alienação, tá? Ele diz aqui: os que nos chamam de terroristas desejam evitar que a opinião pública mundial descubra a verdade sobre nós e que vejam a justiça em nossas faces. Eles procuram mascarar o terrorismo e a tirania de seus atos, né, dos judeus, e a nossa própria postura de autodefesa. Aí ele finaliza aqui esse trecho com uma reflexão muito importante. Ele diz:
A diferença entre o revolucionário e o terrorista reside na razão pela qual cada um deles luta, né? Quem quer que defenda uma causa justa e lute por liberdade e liberação de sua terra dos invasores, dos assentados e os colonialistas, não pode de maneira nenhuma ser chamado terrorista, senão o povo dos Estados Unidos, na sua luta para se libertar dos colonialistas britânicos, teriam sido terroristas, né? A resistência europeia contra os nazistas seria terrorismo, certo? A luta dos povos asiáticos, africanos, latino-americanos também seria terrorismo. E muitos de vocês que estão nessa Assembleia, que ele estava falando para a Assembleia da ONU, né, seriam considerados terroristas. Então, quer dizer, e é uma coisa muito evidente isso. Existe, né, você escuta a mídia tradicional, os jornais e tal, o noticiário, eles se referem ao Hamas como um grupo terrorista. E nenhum ato de Israel é considerado terrorista. A verdade é a seguinte: 115 dos 195 países, segundo eu pesquisei na internet, deixo a fonte aqui para vocês, 115 dos 195 países da ONU consideram a Palestina um Estado, um país, né? E o Hamas foi eleito numa eleição lá e tal pelos palestinos. Então, um ataque do Hamas a Israel não pode ser considerado um ato terrorista, né? Ou se considera os dois terroristas ou nenhum dos dois. Mas o correto, mais, vamos dizer assim, o mais amplo aí no sentido, né, do que significa realmente isso aí, é que nenhum dos dois é terrorista. Os dois estão lutando pelo seu espaço, né? E aí você tem ali né? E aí aconteceu esse ataque à mesquita lá, eles revidaram com bomba. Quer dizer, é um conflito entre dois países, entre dois estados, né? Então, por que isso é importante? Porque no limite da alienação, você começa a taxar tudo que os palestinos fazem de ato terrorista e tudo que Israel faz de autodefesa, né? Quando, na verdade, não é assim que funciona, não é assim que a coisa está configurada ali, né? Tá? E isso é importante, inclusive, para poder chegar num ponto de um acordo de paz, porque senão os palestinos jamais vão aceitar ser taxados de terroristas, porque estavam ali antes, né? Então, quer dizer, assim, é contraproducente tanto no nível conceitual quanto no nível político de tentar achar um acordo ali entre os dois, né? Então, Israel, dentre outras coisas, tem que sair do salto, começar a entender, olha só, isso aqui é um jogo, né? Não é porque aquele país ali é menos poderoso que eu tenho que ficar aqui, entendeu? Numa posição de taxar de terrorista, eu não sou. Porque aí ele acaba né, se autoproclamando num estado ali de salvo-conduto de fazer qualquer coisa, né? E dessa forma não se chega à solução, tá? E aí, pessoal, na 100 ele fala, né, que um pequeno número de árabes palestinos que não foram arrancados pelos sionistas em 48 são refugiados no momento em sua própria terra natal. Ele estava falando ali de 74. E, de fato, a faixa de Gaza hoje é meio que isso aí, um campo de refugiados, né? Gente que não consegue sair dali, gente que não tem condição de ter contato com o mundo externo de maneira ampla, porque Israel acaba cercando, né? E o que está acontecendo lá agora só demonstra isso, né? Porque eles não estão deixando nem ajuda humanitária chegar lá, né? Então, quer dizer, o Arafat tinha toda a razão em ponderar isso aqui e está acontecendo até hoje, né? Bom, ele continua, né? Ele vai falando de uma série de crimes cometidos por Israel aqui. Ele diz: além do mais, outra lei israelense estipulava que os palestinos que não estivessem presentes em seus vilarejos ou cidades no momento da ocupação não teriam direito à cidadania israelense, né? Quer dizer, Israel tem algumas leis lá, pelo que eu li aqui também, que só é israelense quem é judeu. Quem não é, fica um cidadão de segunda classe. Quer dizer, é uma coisa meio neonazista mesmo, né? Então isso tem que ser pensado aí, né? Porque, enfim, ele fala, né? Quando a maioria do povo palestino foi arrancada de sua terra natal em 48, a luta palestina pela autodeterminação continuou sob as mais difíceis condições, né? E aí ele continua, na 102 ele fala, né? Quando o nosso povo perdeu a fé na comunidade internacional, que persistia em ignorar os seus direitos, e quando se tornou óbvio que os palestinos não iriam recuperar 1 milímetro da Palestina através exclusivamente de meios políticos, o nosso povo não teve escolha senão recorrer à luta armada. E aí é que entra a necessidade de entender o contexto histórico, porque muitas vezes o sujeito, o povo ali, né,
chega no limite da luta armada porque ele tentou todas as medidas políticas viáveis, cabíveis e possíveis naquele momento ali, não funcionou. Ó, a gente está aqui tentando aqui na ONU fazer Israel entender que tem que baixar a bola aí, tem que negociar, entendeu? Aqui, né, ou seja, a ONU é um lugar para se negociar, não interessa se você é os Estados Unidos e o cara ali é o Paraguai, é um país menor, tem que negociar de igual para igual, porque é assim que funciona. Se quer chegar numa paz, tem que respeitar o outro. Simples assim. Aí o cara não entende, não vamos entender, é isso aí, vai ter que aceitar, pá, chega um limite que o cara fala, então tá bom, então vamos partir para a bomba, não tem outro jeito, né? Você tenta ali conversar, né? O outro não entende, daqui a pouco você tá jogando bomba, tá jogando míssil, porque, né? Chega um limite que ninguém é saco de pancada, né? Enfim, e aí, para finalizar, ele chega aqui, ele fala da OLP, né, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que foi criada, ele presidiu e tal. E ele diz, a Organização para a Libertação da Palestina pode se orgulhar em ter um grande número de atividades culturais e educacionais, isso aqui para poder também minimizar essa ideia de que, né, ali é um lugar de terroristas e é um lugar de fanatismo religioso estrito sensu, também não é, né? Então pode se orgulhar em ter um grande número de atividades culturais e educacionais, mesmo quando se encontrou engajada na luta armada, em um momento quando enfrentou crescentes e ferozes ataques do terrorismo sionista. Ele faz questão de classificar os israelenses de terroristas, porque eles estavam fazendo o mesmo, né, com a Palestina. Tá? Nós estabelecemos institutos para pesquisa científica, desenvolvimento agrícola, previdência social, bem como centros para a revitalização da nossa herança cultural e preservação do nosso folclore. Muitos poetas palestinos, especialmente artistas e escritores, enriqueceram a cultura árabe e a cultura mundial geral. É verdade, eu lembro que na época da faculdade eu li um livro de um poeta palestino, muito interessante, está emprestado por um colega lá, e ele finaliza, os seus trabalhos desses artistas, né, profundamente humanos, têm ganhado a admiração de todos aqueles que têm familiaridade com eles. É importante isso aqui também, porque uma das formas de você desumanizar um povo é meio que você apagar a divulgação dessa variedade cultural aqui, né, daquele povo. E aí você acaba rotulando, você acaba, isso aqui é um grupo de terroristas fanáticos religiosos. É assim que, por exemplo, muitos filmes dos Estados Unidos fazem, né? Contribuem ali para poder criar esse estereótipo do árabe como um sujeito meramente, quando na verdade esses fanáticos e esses grupos mais extremos, eles são minoria, né? E mais, muitos desses grupos que são minoria foram inclusive criados pelas potências do Ocidente, para poder semear conflitos ali dentro, ou para tentar ganhar espaço ali, né? Enfim, o Osama Bin Laden foi isso, uma criação dos Estados Unidos. O Saddam Hussein, idem, né? Foi municiado na época da guerra do Iraque com o Irã, aí depois, quando não serviu mais, os caras foram lá, mataram ele. Né? Então tem que entender esses contextos aí, porque senão a gente fica achando que é tudo um bando de selvagens e tal, e isso impede de entender a complexidade da coisa, né? Tá, pessoal? Então, para finalizar aqui, tá, a fala do Arafat, ele vai falando aqui e tal, e finaliza, tá? Chegamos aqui no final, ele tem umas coisinhas aqui no final para poder ponderar, tá? Ele diz aqui, né? Quando falamos de nossas esperanças comuns para a Palestina de amanhã, incluímos em nossa perspectiva todos os judeus vivendo hoje na Palestina que escolherem viver conosco em paz e sem discriminação. Isso era um discurso de 74, né? Do Nobel da Paz, quer dizer, né? Enquanto que Israel decidiu tomar um caminho diferente, o caminho do belicismo, o caminho, enfim, né, de uma coisa mais violenta. E um detalhe importante também, que a gente já falou no vídeo anterior, Israel está sendo governado agora pela extrema-direita. O Benjamin Netanyahu é um Bolsonaro de lá, né? E a extrema-direita é belicista, é pró-arma, né? E potencialmente pró-guerra, né? O Bolsonaro, enfim, né, é um verme, então ele não teria nem... E o exército brasileiro não tem capacidade, não tem condições, a gente não tem história de guerra. Então, mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria ter esse belicismo todo. Mas o Netanyahu tem bomba atômica, né? Então, quer dizer, bomba atômica na mão do sujeito desse é um negócio muito perigoso, né? Então, a gente tem que ponderar isso aí, tá? E aí ele finaliza dizendo, nós oferecemos a eles, aos judeus, né, a solução mais generosa que possamos viver juntos em uma estrutura de paz justa na nossa Palestina democrática.
E aí na última página aqui ele fala, né? Eu apelo a todos que auxiliem o nosso povo a retornar à sua terra natal de um exílio involuntário imposto através da força das armas, da tirania e da opressão, para que possamos recuperar as nossas propriedades, a nossa terra, para viver dali por diante nossa terra natal, livres e soberanos, gozando todos os privilégios da nação. Ele queria um status de nação para a Palestina, né? Coisa que ele, naquele momento ainda não tinha, né? Somente então poderemos derramar todos os nossos recursos na corrente da civilização humana. Somente então a criatividade palestina poderá se concentrar a serviço da humanidade. E aí ele finaliza, né, porque eu disse a vocês no vídeo anterior que ele chegou lá com, né, um ramo de oliva, né, numa das mãos e uma arma na outra, né, era uma arma simbólica ali. Então ele disse, ó, hoje eu venho portando um galho de oliva e uma arma dos lutadores pela liberdade. Não permitam que o galho de oliva caia de minha mão. Repito, não permitam que o galho de oliva caia de minha mão. Então, esse discurso do Arafat aqui, mostro mais uma vez o livro para vocês, aqui, tá? Ele tem mais 3 discursos aqui do Che Guevara, do Allende e também do Hugo Chávez, tá? Esses discursos aqui, no caso aqui, para gente que está aqui pensando a questão de Israel e Palestina, especialmente do Arafat, é muito importante para mostrar que a Palestina tem todo um viés de proposta civilizada, né, para a coisa se resolver. O problema desse imbróglio todo aí é que Israel é uma peça fundamental no xadrez dos Estados Unidos lá. Essa é a grande questão, né? Os Estados Unidos têm Israel como sendo ali o seu foco, né, de controle da região, ou pelo menos ali de uma certa presença na região. Né? Por quê? Porque os outros países são todos muçulmanos, todos islâmicos. Né? Se você começa a olhar ali, Arábia Saudita, enfim, Bahrein, Catar, Iêmen, Omã, e todos aqueles países ali são, e aí tem aqueles que são inimigos abertos dos Estados Unidos, né? Que é o caso do Irã, né? Então, e aí depois aí também tem o Líbano, tem a Jordânia, quer dizer, e Israel é o único lugar que não é islâmico ali do ponto de vista mais amplo, né? Do ponto de vista estatístico, vamos dizer assim, né? O problema é que essa presença bélica ali dos Estados Unidos gera uma série de conflitos, né? E alguma coisa tem que ser feita para isso se resolver. Bom, e aí passando por Edward Said, tá aqui, pessoal, tá? O livro do Edward Said, que é o Orientalismo. Vou falar só rapidamente de 2 trechos dele aqui, tá? Que esse livro dele aqui fala sobre a forma como o Ocidente foi construindo aos poucos uma visão meio que deturpada, fosca, né? Sobre o que é o Oriente, tá? A partir de uma série de estereótipos e tudo mais, e ele foi estudar isso e mostra isso aqui com um brilhantismo, tá? E aí, aqui na página, tem 2 páginas aqui só que ele fala disso, tá? Quer dizer, da questão da Palestina, né? Então ele fala o seguinte, ó, nas universidades, na página 37, nas universidades, um número crescente de programas e institutos de estudo de área tornou o estudo erudito do Oriente um ramo da política nacional. E aí muita gente, né, essa gente que defende Estado mínimo aqui no Brasil, né, os neoliberais, eles ignoram uma quantidade gigantesca de coisas. Por exemplo, né, essas questões universitárias de estudo sobre o que é uma cultura estrangeira, o que é o Oriente Médio, o que é a Rússia, o que é a China, isso é questão de Estado nos Estados Unidos. Né? Tem investimento do governo para eles formarem ali um especialista na China, um especialista na Rússia, um especialista na América Latina. Né? E eles querem Estado mínimo para a gente aqui, para a gente ficar, né, copiando o que eles não fazem lá. Né? Então, quer dizer, né, o Edward Said fala disso aqui muito bem, e parte desses ramos de estudos servem tanto para conhecer a cultura, para poder, enfim, né, incidir sobre ela de maneira mercadológica, cultural, etc., via música, via cinema e tudo mais, né? Mas também para criar os estereótipos que eles usam para poder manejar a opinião pública. Né? É assim que funciona. Né? Não dá para achar que eles estão ali meramente querendo, né, enfim, conhecer outra cultura, né? Não é por aí. Tá? E aí vamos lá. Né? Um aspecto do mundo eletrônico pós-moderno é que houve um reforço dos estereótipos pelos quais o Oriente é visto. A televisão, os filmes e todos os recursos da mídia forçaram a informação para dentro de moldes cada vez mais padronizados, né? Que é isso, é oriental
como terrorista, né? O islâmico como terrorista, o palestino como terrorista, né? 3 coisas contribuíram para transformar até mesmo a mais simples percepção dos árabes e do Islã em uma questão altamente politizada, quase áspera. Aí ele diz: 1. A história do preconceito popular anti-árabe e anti-islâmico no Ocidente, imediatamente refletido na história do orientalismo. 2. A luta entre os árabes e o sionismo israelita, aí que entra, hein? E os seus efeitos sobre o judeu americano, bem como sobre a cultura liberal e a população em geral. Quer dizer, né, o cidadão médio dos Estados Unidos, ele entende ali que o árabe é um inimigo em potencial do judeu que é um próximo dele ali, né? Então ele não consegue compreender contextos mais amplos, né, por conta desse orientalismo aqui que o Edward Said denuncia. E 3, a quase total ausência de qualquer posição cultural que tornasse possível, seja identificar-se com os árabes e com o Islã, seja discuti-los com isenção, né? Que é o papel de um tribunal terceiro que tente mediar essa questão aí, né? Isso que o Lula está tentando lá, tá? E no final das contas é a única saída. Se não tiver isso aqui que ele está dizendo, ó, né, que ele fala, né, discutir isso com isenção ou com o mínimo de isenção possível, enfim, né, isso não vai chegar a uma solução, tá? E para finalizar, ele fala que também a vida de um árabe palestino no Ocidente, né, especialmente nos Estados Unidos, é desanimadora. Existe aqui um consenso quase unânime de que politicamente ele não existe, e quando é admitido que ele existe, é como um incômodo ou como um oriental. A teia do racismo, dos estereótipos culturais, do imperialismo político, da ideologia desumanizante que contém o árabe ou o muçulmano é realmente muito forte, e é esta teia que cada palestino veio a sentir como seu destino singularmente punitivo, né? Os palestinos estão aturando lá esse estado ali de cerco há 75 anos, quer dizer, né? E ele finaliza, né, dizendo aqui que nenhum orientalista nos Estados Unidos identificou-se convictamente com os árabes cultural e politicamente, né? Quer dizer, a identificação deles, ele diz que a identificação liberal americana é com o sionismo. E, na verdade, o sionismo não tem quase nada de liberal, né? Ele é, em grande medida, um extremismo religioso com ali um mercado que funciona e tal, mas pautado por uma lógica radicalmente, enfim, dogmática, né? E de liberal não tem quase nada aquilo ali, né? Tá? Então é importante pensar também isso aí, porque essa identificação às vezes é muito enviesada aí, e ao mesmo tempo pobre até de conexão, né? É mais ou menos como a conexão do querer conectar o Bolsonaro com patriotismo, né? É a mesma coisa, porque, né, de patriota ele não tem nada, né? Enfim, ele finaliza aqui, está dizendo que esse antissemitismo e, tal como discutir em sua versão islâmica, o orientalismo, se parecem intimamente, e isso é uma verdade histórica, né? Ele está chamando a atenção para o fato, né, de que o antissemitismo, ou seja, o que é isso? Para quem não sabe, o antissemitismo enfim, considerar os judeus inferiores, né? Ele diz que é tão problemático e é muito parecido com o que ele chama de orientalismo, né, que seria considerar os árabes inferiores. Importante ele apontar isso aqui, tá? Porque isso ajuda a entender melhor essa questão, tá, pessoal? Então tá aqui mais uma vez a dica do Edward Said, certo? Grande livro dele, Orientalismo, ajuda a entender essa questão aí, vários detalhes complexos aí dessa enfim, encalacrada lá que está rolando né, na Palestina e em Israel, tá? E a gente vai falando mais sobre isso. Não vai dar tempo de falar do Chomsky, tá? Gostaria muito de falar aqui dele, mas a gente deixa para o próximo vídeo, tá? Tá aqui o Chomsky, eu vou falar desse livro aqui no próximo vídeo, porque ele vai falar sobre o conceito de terrorismo, tá? E também sobre outros detalhes aqui da política externa dos Estados Unidos. E a gente finaliza também falando sobre a questão dos refugiados, beleza? Então é isso, pessoal. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto.